Rapaz, tem um monte de coisa para conversar hoje. É verdade que o core do episódio é a gente falar dos nossos planos para 2024, mas esses planos só estão acontecendo porque existe uma reação a uma visão macro, tá? Então não tem como para a gente falar do que a gente quer falar. A gente vai ter que passar um pouco do Brasil, um pouco dos Estados Unidos, um pouco de imprensa, um pouco de justiça. Então vamos lá, vamos ver se eu não me perco no caminho, que geralmente acontece quando eu vou um pouco mais soltinho, tá bom? Direto ao ponto. Daqui a pouco a gente volta. E esse saindo da bolha, o que vira? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Muito bem. Como a gente comentou no último episódio aí, via de regra, vai chegando o fim do ano e o consumo de informações cai. Evidentemente isso não é o ideal, né? Mas é o natural, então vamos ter que aproveitar para fazer um episódio um pouco autorreferente aqui. Vamos falar de objetivos? Isso é importante porque tem os nossos objetivos e os objetivos de vocês. Os objetivos de vocês, na minha visão, é mais ou menos claro. É mudar essa situação que está indo para um lado insustentável, tá? E esses objetivos de vocês, se não forem parecidos com os nossos, também não vai adiantar. E os nossos objetivos, que bom, né? Eu acho que é esse mesmo. É mudar uma situação que é insustentável, tá? O mundo está caminhando para uma situação insustentável, né? A única razão de passados 4 anos a gente ainda ter ouvintes, eu acredito que é isso. A gente está alinhado aos nossos objetivos. E quais seriam, vamos dizer, em termos práticos, esses objetivos? Como é que a gente poderia traduzir isso em itens, tá? Primeiro, discutir o que a imprensa joga para baixo do tapete. Isso é fundamental. Não é falar mal do jornalismo em si, isso até virou modinha, tá? Jornalista, tá? A gente faz até muito isso, mas isso já virou modinha. E não é mais fundo. É mostrar lá no fundo onde é que a coisa tá pegando. Desde a raiz até a manchete que vai para os olhos da gente. Segundo, tentar na medida do possível mostrar que é chavão nosso. O que acontece lá fora mais cedo ou mais tarde vai acontecer no Brasil, né? E modestamente, eu vou ser absolutamente modesto aqui. A gente teve muito sucesso nisso nos últimos 4 anos. 3, isso tudo é o que viram as teorias conspiratórias, tá? É o 1 mais o 2, juntos. É aquilo que a imprensa não quer falar, mais os objetivos dessa história. Que é o quê? Não quer que a gente fale. Não pode falar. Eles não falam pra gente não poder falar. Esquisito, mas é isso aí. Quem quer que a gente pense de determinada forma? A gente tem que dar nome aos bois. É o que a gente tem tentado fazer. E 4, contar histórias. E o melhor, tentar contar as histórias por trás das histórias. Eu lembro que a gente no começo sempre tinha um capítulo chamado Contextualizando. Mas essa é a nossa fixação. As histórias por trás das histórias. É um objetivo do Saindo da Bolha, tá? Se a gente for fazer um balanço disso, acho que essa é a nossa força, que nos dá audiência, uma audiência fiel, mas ao mesmo tempo é o que mais nos restringe, porque isso gera algumas barreiras de popularidade, tá? Por exemplo, não tem tic-tac, não tem pessoa preferida, não tem lado preferido da guerra, pode até ter, mas não tem santificação. Então, tem cara que fica animado porque ouve a gente no episódio, volta no seguinte, sei lá, tá falando mal do Zelensky no outro episódio, já fica pistola. Ou ele ficou feliz porque a gente tava falando mal do Zelensky, e depois a gente tá desconfiando do Netanyahu, fica uma pistola. Ou porque a gente fala que se tivesse votando nos Estados Unidos, votaria no Trump, mas que a gente não confia nele, daí o cara fica meio pistola, né? Não dá pra ser santo pra todo mundo e, muito francamente, nunca foi nossa intenção. Então acaba que quem procura um podcast com um cheerleading, pompom, vai, tic-tac, etc., não acha isso no Saindo da Bolha. Então,
Para nós, isso já está precificado. É assim, sempre vai ser, e se não for para ser, que não seja, tá? Mas sabe o que é mais complicado? Para ser assim, do jeito que a gente tem que ter o dobro de trabalho. Porque seria mais fácil a gente pegar qualquer coisa que está rodando ali no dia a dia e ficar xingando. É fácil demais isso, tá boa, gente. E aí a gente ganharia um pau de likes, né? E dá de tic-tac. Mas desculpa, a gente não consegue. Para fazer o que a gente faz, tem que receber uma informação. Tem que verificar a informação. Às vezes tem que verificar a informação lá no campo oposto. Tem que ver se faz sentido além do nosso viés. Do nosso viés, eu digo nosso, eu, Mr. Way e o Rogerão. Porque se a gente ficar passando informação o tempo todo com o nosso viés como verdade absoluta, a gente não está informando, a gente está doutrinando. E a gente não tolera doutrinação. A gente abomina doutrinação. Por isso eu vou pedir licença e explicar o que a gente tem que fazer hoje para mostrar por que nós estamos mudando forte em 2024, tá? Vocês devem imaginar que a gente tem algumas frentes. Isso deve ser bem evidente. A primeira mais evidente é ficar atento a tudo o que acontece, na medida do possível, né? E por isso que a gente é em 3, porque a gente tem que ficar com várias antenas ligadas. Fora o que a gente recebe de informação, tá? Mesmo assim, tem coisa que passa batido consciente e inconscientemente. A gente olha aquela informação e fala, interessante, mas eu acho que esse não é o momento. Isso acontece com alguma frequência. Sabe como é que é? Às vezes tem um assunto importante, mas daí explode um outro troço gigante e a gente tem que colocar aquilo que poderia também ser interessante de lado, porque não dá para manusear todo tipo de coisa ao mesmo tempo. É muita informação para pouca cabeça para processar. E nós não somos tão brilhantes assim. Gostou do tão, né? Quer ver? Teve a COP28, certo? Um monte de coisa acontecendo lá. A gente podia passar o dia inteiro só falando de COP. Coisas importantes direto ou indiretamente. E aí a gente fez o quê? Anteontem, a gente colocou um vídeo do Al Gore praticamente fazendo uma confissão de que o que eles querem é acabar com a democracia e o capitalismo, como a gente conhece, ou como eles eufemisticamente falam, mudar a democracia e o capitalismo. Ou seja, quando você fala em mudar conceito, como de costume, você está falando em terminar com a coisa, né? Porque uma democracia que é diferente da democracia não é uma democracia. Portanto, o vídeo do Al Gore é a história dentro da história. Mas no momento que nós resolvemos que essa informação era importante para ser passada e que deveria ser compartilhada com vocês, nós também temos que pensar como é que a gente vai passar essa informação. E aí a gente decidiu, nesse caso específico, que não bastava legendar o vídeo, senão era um vídeo de mimimi, né? Mas o objetivo do vídeo nosso era mostrar o que havia por trás do discurso dele. E sem comentários a gente não ia conseguir, a gente ia falhar miseravelmente, ia ser um monte de gente xingando, igual Al Gore maldito. Não, a gente queria falar o seguinte, não, Al Gore, ele está enrolando para dizer XYZ. Mas é isso, bom, vamos dizer, nesse mesmo dia, Israel vai lá e joga uma Tsar Bomb em cima de Gaza, tá? Vaporizou Gaza. O assunto do Al Gore deixou de ser interessante? Importante? Claro que não, definitivamente não. Na verdade, num certo sentido, talvez ele continue sendo mais importante que a bomba gigante lá que Israel jogou em Gaza, dependendo do ponto de vista, tá? Porque essa bomba, se não tiver intercorrências gigantescas, ela vai acabar nela mesma. Mas o que está sendo feito, o que está sendo tentado para mudar a nossa sociedade continua. A palavra do Al Gore de destruir a democracia, destruir o capitalismo, continua sendo mais importante. Só que, via de regra, a audiência geral, e eu não estou falando de vocês, estou falando da audiência como um todo, nas plataformas, prefere ter mais informações sobre o quê? É mais provável que queira saber sobre a bomba israelense. Aliás, não é só a audiência, as próprias plataformas vão impulsionar mais sobre o conteúdo do bombardeio, tá? Então, se a gente bota lá o Al Gore, some. Então, retomando, para chegar em um vídeo de 2 minutos, como foi o caso, nós garimpamos vários temas da COP28. Chegamos a um especificamente que achamos mais importante, viável de ser abordado, e no final poderia ser que ele nem fosse para o ar, porque, vamos dizer, Israel jogou uma bomba gigantesca sobre Gaza, sacou? Portanto, garimpar vai muito além do, olha esse vídeo, vai lá a legenda e publica. Mas tem um tampinho de retaguarda muito razoável. Dito isso, se eu sair da bolha, já entendi, você vai fazer mimimi. Não, não é mimimi. O que eu quero, eu vou reforçar, é explicar a dinâmica da coisa para vocês, para embasar as nossas mudanças
para o ano que vem, tá? Talvez você esteja ouvindo um barulho crocante, que é o meu gato comendo. Tá bom? Muito bem, garimpamos várias coisas, algumas viram conteúdo imediato e outras vão para a caixinha, que a gente sempre fala, vai para nossas caixinhas lá que tem uma função de organização para virarem posteriormente histórias ou uma grande história. A gente sempre dá o exemplo do programa lá do Obama Gate, porque ele é um conjunto de histórias que viraram histórias e ao final, virou uma grande história. Por isso aquele programa especificamente teve que ser mais longo, acho que 1 hora e pouco. E não aconteceu assim imediatamente depois do ocorrido. Porque algumas histórias, gente, elas validam histórias antigas. E isso eu acho muito legal. Na verdade, isso eu acho mais legal de tudo. Às vezes 4, 5 meses depois acontece um troço que é exatamente aquela pedrinha lá, a pecinha do quebra-cabeça que estava faltando. Então a gente acaba contando história com 5 meses de aspas atraso. Mas aí sim, conta-se uma história baseada completamente em fatos. Mas eu me perdi na garimpagem, falei que ia acontecer isso, né? Vai lá, parte vai então para o conteúdo imediato e parte não, tá? Aí vai para as caixinhas. Aí a gente tem 2 frentes então de uso de conteúdo. Uma é a mais óbvia, que é o varejão. E o varejão o quê? São os tweets ou postagens lá do X, como vocês preferirem. Essas são mais papum, mas elas continuam sendo importantes para a gente em termos de conteúdo, porque elas servem como um estoque, tá? Para repertório nosso e de vocês. Elas nos ajudam a ter um histórico de fatos para uma consolidação futura. E mais recentemente vocês devem ter percebido que a gente passou a fazer umas consolidações parciais, que são os programas de tweet da semana. É como se a gente ampliasse a visão do tweet, que vale a pena ser mencionado, tá? Ou seja, antes era só um tweet. Depois, com esses programas, eles passam a ser uma pequena história. No último programa, por exemplo, a gente falou lá da Escócia, que eles deixaram os velhinhos morrer, né? Faz sentido colocar isso em um programa agora, porque a gente já tinha falado disso em programas anteriores, sobre o Reino Unido, sobre Estados Unidos, e aí sim amarrou tudo, vira um comentário mais longo, faz sentido ser colocado no ar. E aí tem os programas mais longos, obviamente, que são propriamente os podcasts tradicionais, que vão de 30 a 40 minutos. Eu faço um corte aqui. Vamos dizer que a parte da garimpagem, da organização temática, terminou. E aí vem a parte 3, é como passar isso para o público. Vai informação para podcast? Pode ser. Vai como vídeo? Vai com vídeo legendado? Se ele for legendado, ele tem que ser comentado? E eu pego de novo o caso do Al Gore lá, né? No caso dele, nós julgamos que era melhor o quê? Comentar. Tem vídeo que é só legendado. Tem meme, tá? Tem de tudo um pouco. A gente fecha o formato e aí vai pro operacional. E essa é realmente a parte mala do negócio, tá? No caso dos episódios, né? Gravar, editar, tratar som, publicar nas plataformas de áudio, converter áudio em vídeo para poder subir para o YouTube, para poder subir para o Rumble, no caso do podcast, traduzir, revisar, aplicar legenda no caso de vídeo legendado. E aqui eu quero me defender, vou fazer um merchan da nosso. Na grande maioria dos casos, grande maioria mesmo dos casos, a gente não pega clipezinho de 2 minutos de legenda, tá? A gente legenda entrevista de 10, 15, 20, 30 minutos, 40 minutos, tá? Se for legal, a gente coloca tudo mesmo e aí publica, trampo. O que mais? Tratamento de imagem para post, para capa, criação de capa, busca de imagem, busca de, como é que chama? Trilha. Ou seja, qual é o meu ponto aqui? Isso é fundamental. São os 3 mesmos caras de sempre que tem que pesquisar, que tem que fazer isso, a não ser que a gente consiga pagar uns freela eventualmente, porque a gente não quer voluntariado por enquanto. E por que você sai da porta e não quer voluntariado? Teve gente que já ofereceu? Opa, já, certeza absoluta. O problema é o seguinte, a gente não sabe o nível de bronca que pode ter, tá? E se a bronca é nossa, a gente que se vire. Enquanto a gente não tiver certeza onde está pisando, fica desse jeito. E outra que quem trabalha de graça é ponteiro de relógio, né? Mas o que ficou claro é que quanto mais a gente diversificou nossas tarefas, de certa forma, menor ficou Saindo da Bolha. Sério. Repara que não tem como fabricar tempo, né? Nossos textos não são feitos em AI, ou eram escritos e passaram a ser feitos em AI, não tem como. Então, se a gente coloca, sei lá, se a gente vai incluir o YouTube nas nossas listas de plataforma, com todo o trabalho que vem junto dele, de edição, de conversão, disso, daquilo, de subir, etc e tal, sobra menos tempo para quê? Para criar conteúdo,
para pesquisar, certo? É simples assim. Nós temos 3 pessoas, vezes 8 horas, 24 horas no máximo por dia, então, para fazer sempre as mesmas coisas, considerando fora o que a gente tem que fazer, obviamente, no nosso dia a dia de trabalho. Tem que levar o cachorro para passear, tem que cozinhar, tem que arrumar a geladeira, aquela coisa toda, certo? Muito bem. O gato, vou pedir desculpa, o gato hoje... Nossa, os gatos hoje estão com tudo, tá? Principalmente o gordo. Eu peguei ele comendo a comida da Lana hoje, deu um esporro nele, agora ele tá puxando meu saco aqui. Mas vamos em frente. Mais tarefas sempre significa que nós temos menos tempo dedicado para cada uma delas. Não tem milagre. E a gente abriu um monte de frentes desde que a gente começou. A gente passou a colocar coisas no YouTube, depois colocou no Rumble, porque o YouTube dava problema, depois a gente colocou no X, porque no Rumble não dava alcance. Antes a gente já colocava no Telegram, depois resolvemos fazer a loja. E estamos sempre mexendo nos nossos e-books. Se a gente tinha plano de fazer um e-book por ano, depois decidiu fazer 2, fim de papo. Alguma atividade tem que perder de foco, né? Você põe aqui, você tira de lá. E veja que interessante, no YouTube nós somos totalmente shadowbanizados, né? O povo mal acha a gente lá. Mesmo quem clica no sininho, a maior parte não é avisado dos nossos programas. E nós nunca, obviamente, somos enviados para a área lá de sugestões do YouTube. Por quê? Por quê? Por causa dos nossos objetivos, tá? Desmascarar a imprensa, falar sobre o que vai para baixo do tapete, tratar de temas, aspas, polêmicos. Então, qual o sentido de ficar batendo a cabeça na parede lá no YouTube, né? Se a gente for analisar, hoje a coisa está da seguinte forma. A nossa casa principal de conteúdo geral é o X, tá? o ex-Twitter. Lá a gente publica os vídeos do podcast, mas principalmente outros conteúdos. Em relação aos vídeos do podcast, efetivamente, é muito ruim a plataforma, porque as estatísticas fornecidas são péssimas, tá? A gente não sabe virtualmente nada a respeito do desempenho dos vídeos lá. A gente não sabe, a gente sabe só o número de impressões. X pessoas viram. O que vocês veem é o que a gente vê. Então não significa que a gente sabe quanto que as pessoas assistiram, quantas pessoas de fato assistiram e por quanto tempo, tá? Então não sei. A nossa casa principal do podcast é a parte em áudio, tá? Podcast em si são as plataformas de áudio de longe é onde tem maior consumo de conteúdo, tá? Podbean, Spotify, Apple Podcast, Overcast, tem um monte de plataforma. No áudio é que de fato o podcast é consumido. Não no YouTube, não no Rumble, não no X. Definitivamente não, tá? Aí nós temos as nossas, vamos chamar assim, casas secundárias. A primeira é o YouTube. E eu, como falei, nós chegamos a começar a crescer, fomos gongados, desmonetizados, shadowbanizados, parou de crescer, tá? Por fim, e tem vamos dizer assim, as áreas meio pro forma. Facebook, Instagram, Rumble e o Getter. E até mesmo o Telegram, porque a gente cresceu um pouco no Telegram por culpa nossa, tá? Porque a gente não botou conteúdo específico lá. Então, Facebook, Instagram, Rumble, Getter. O Getter, inclusive, a gente tá saindo agora. Não vai mais publicar nada lá porque não adianta. Não parece, gente, mas é um pau de coisa para fazer. Ah, sim, tem a lojinha, né? A lojinha do Saindo da Bolha, além do tempo de estruturação para montar tudo, e nós temos tudo na nossa mão. Juro, com muito, muito amor de verdade. Tem criação de produto, tem atualização de preço, ver se tem coisa que não tem no estoque. Teve gente que comprou e tava produto lá que não devia estar. Não pode errar desse jeito. Ou seja, ficar tirando, colocando produto de volta. Operacionalização da venda, né? Porque o cliente compra da gente, a gente compra lá da empresa de print on demand para mandar para a pessoa. Então tem um trâmite intermediário aí. Então o pedido, graças a Deus, quando eles acontecem, eles têm um determinado processo, tá? Não é uma coisa automatizada. Ok, falamos rapidamente de tempo aqui, tá? Como administrar esse tempo todo. Aí não tem como, e continua não sendo mimimi. Vamos explicar rapidamente a questão de custo para vocês. A gente achou que não seria necessário, porque a gente criou lá na página da loja do Saindo da Bolha uma área chamada transparência. Mas muito pouca gente leu. Eu sei pelas estatísticas aí do Google Analytics, o número de visitas é muito baixo. Lá a gente explica que o Saindo da Bolha não é uma empresa, que o nosso objetivo inicial não é fazer dinheiro, mas arrecadar grana para 3 coisas especificamente. 1, pagar papagaio, tá?
Lá a gente listou todos os nossos papagaios. Tem host podcast, tem Dropbox, tem banco de imagem, tem software de tratamento de áudio, software de tratamento de vídeo, tem eventuais freelas, tem um pau de coisa, tá? Tem um monte de coisa lá. Essa frente de custo do podcast tá 0 a 0 check. Opa, mó feliz. Fiquei mó feliz mesmo. Segundo ponto, a gente queria muito ter uma grana sobrando para fazer publicidade, já falamos isso antes. Seria um círculo virtuoso, né? Porque quanto mais gente conhece o Saindo da Bolha, mais gente pode ajudar, a gente investe em público, a gente bota mais coisas, etc. Tal, mas não sobra, tá? Não tem isso. E o terceiro, ela tem um fundo de reserva para quando acontecesse algo como aconteceu aí recente, que quebrou o nosso equipamento, ter como navegar de uma maneira mais natural. Esse fundo a gente matou já faz tempo para cobrir despesa. Enfim, explicando aqui porque a gente faz jabá direto, tá? Porra, então vamos fazer uma lojinha. Ah, boa! Vamos aumentar a receita oferecendo produtos. Essa era a ideia. O que acontece? Ela funciona, tá, gente? Mas ela é sazonal. Ou seja, uma hora tá faturando, aí fica um tempo sem faturar. Ela tem curvas muito interessante. Quando ela fatura, ela ajuda. Quando ela não fatura, ela vira despesa pura, tá? Aquelas pessoas todas que estão, por exemplo, usando o modelo das camisetas lá para ilustrar nossos produtos são inteligência artificial. É muito mais barato que contratar modelo, obviamente. É muito mais barato sair por aí tirando foto com o primo. Mas tem um valor mensal da ferramenta, tá? Isso, por exemplo, é uma despesa que tem de lá. Pode ser Saindo da Bolha, por que você não põe só a estampa lá e sai vendendo? Porque isso aí a gente não consegue, tá? Isso aí não é a gente. Ou a gente faz a coisa caprichada, não quer dizer que seja do gosto de todo mundo, tá? Mas no nosso sentido de caprichado, profissional, ou a gente não faz. Para mim isso é questão de respeito com vocês. Enfim, aí fizemos a conta, papapá, noves fora, nada, tá? A loja virou um trampo a mais só. Eu sei que as camisetas estão longe de ser baratas, tenho totalmente noção. E o país ainda por cima tá uma porcaria. Politicamente, obviamente, isso com reflexos na nossa economia, né? E se tá para mim, certamente também tá para vocês. Então não adianta a gente ficar lutando contra moinho de vento, tá? Se o povo tá sem grana, não vai comprar. Se não vai comprar, fazer o quê? Não vende, parou, né? Acho que no fundo, coração aberto aqui. O que fez a gente pensar muito em relação a fazer esse programa e mexer em 2024 foram duas coisas, vou dizer exatamente. Primeiro foi aquele período que a gente ficou sem podcast porque não tinha equipamento, né? Porra, 4 anos de podcast e eu não consegui fazer uma gordurinha para comprar um mic decente, puta tempo, um mês para voltar a normalizar a coisa, tem que ter alguma coisa errada aí, certo? Segundo ponto, foi uma conversa com um amigo nosso, cara bom pra caramba, tava fazendo planejamento para abrir um podcast também, um cara obviamente de direita, ia fazer uma coisa mais estruturada em cima de um conteúdo um pouco mais acadêmico. Eu achei muito legal, ia ser muito interessante. E aí ele veio aqui, sentou, conversou com a gente, fizemos um zoom para cá, zoom para lá. E ele falou, e como é que vocês mantêm? Ele falou, assim, assado. A gente pede. O cara falou, pô, cara, mas eu não consigo ficar pedindo. Eu falei, então não faça. Porque se você tem vergonha de pedir para fazer alguma coisa que você julga importante para você e para os outros, porque é importante para a gente passar a mensagem que a gente julga correta. E a gente acha que é importante para os outros receber informações úteis. Então, assim, se a única maneira de viabilizar é sentar na frente das pessoas, infelizmente a gente não faz cara a cara isso, a gente faz por áudio, né? Mas olhar na cara da pessoa, entre aspas, e falar assim, eu preciso da sua ajuda, me dá um dinheiro aí. Se você não é capaz de fazer isso, você não vai ter receita. E você não vai ter receita porque aquilo que você vai falar não vai ser monetizado nas plataformas. Esqueça completamente. O conceito de trabalho dele não ia ser monetizado nas plataformas mesmo. E aí ele não fez, tá? Isso deixou a gente aí pensativo, tá? Isso fez com que a gente deixasse de lado um pouco o nosso lado impulsivo, irracional, talvez, e foi fazer o que tinha que ter feito há mais tempo. Foi fazer conta de dinheiro, conta de tempo. Era inevitável. Nós somos empresários, tem que fazer, Então nós partimos para rever a estrutura, sem deixar de lado, porque aí se a gente tirar os objetivos iniciais, acabou a razão do podcast, a gente fecha a porta, acabou, né? Então a gente tem que rever a estrutura, sem deixar de lado as coisas que a gente acredita, sinceramente, que são importantes para vocês. E tentando algumas inovações aí, que é o que a gente vai passar agora, que eu vou passar especificamente, sobre o Saindo da Bolha de 2024.
Vamos lá. Primeiro, vamos falar de frequência e formato de programa. Tem sempre gente pedindo mais programa. Poxa, tinha que ser 3 vezes a semana, tinha que ser 2 vezes a semana, tinha que ser 4 vezes a semana. Já viram que não dá, certo? Ah, poxa, se eu sair da bolha, era legal, acho que ia ser super bacana se vocês fizessem vídeo. Se vocês dessem a cara, talvez desse mais visualização no YouTube. Certamente, daria mais visualização. Mas certamente, falando o que a gente fala, a gente não ia ter monetização de qualquer forma, tá? Ou seja, a gente ia falar, em vez de ir para 500 pessoas para 5 mil, não adianta muito se não tem monetização que cubra os despesas a mais que a gente tem um estúdio, certo? Então, muito complicado. Também tem outro ponto aqui. Tem gente que gosta de coisa mais rápida, tá? Prefere coisa mais focada em assunto atual, programa mais curto, mais direto, vídeos legendados mais curtos, porque não tem tempo de ficar olhando vídeo de 20, 30 minutos. E tem gente que prefere os programas mais longos, de contexto mais específico, tipo, sei lá, o Obamagate lá, que teve 1 hora e pouco. Para acomodar tudo isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos passar a ter um programa semanal longo de 35, 50 minutos. Será às quintas-feiras, se Deus quiser. Esse programa vai subir exclusivamente em áudio, nas plataformas de áudio, site, Spotify, ou Apple Podcasts, Google Podcasts, aquela coisa toda. Ele vai ser anunciado, a gente vai avisar no Facebook, no X, no Telegram, onde for, tá? Mas o podcast, então, só em áudio daqui para frente. Nós não vamos subir ele no X, não vamos subir no YouTube, nós vamos subir no Rumble e nem no Getter. Aliás, então estamos abandonando de vez o Getter. Não colou no Brasil, a audiência é marginal, tá? Isso nos dá a liberdade de falar mais à vontade, sem as travas que as plataformas colocam na gente. É difícil ficar falando de Covid e ficar falando de taxinha, de picadinha, essas coisas. Lamento, não aguento essas coisas. Então, vai ficar os programas mais longos em plataforma de áudio. Segundo, os mais antigos vão se lembrar, a gente tinha um tipo de programa que chamava 200. Nós vamos voltar com eles a qualquer momento. Ou seja, pode ser 1 vez por semana, pode ser 4 vezes por semana, pode ser segunda, terça, sábado, não sei. Tanto faz, depende do volume de conteúdo útil disponível e da urgência ou do interesse do assunto. Então pode passar a ter 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 1 vez por semana, tá bom? Então depende de tudo. Esse 200 vai ser em áudio e vídeo, ok? O ideal seria que a gente conseguisse colocar esse 200 no YouTube como Shorts, no Meta como Reels e no TikTok. Mas os tempos máximos aí das três plataformas são completamente diferentes. O Short só pode ter 60 segundos, no Reels 90 segundos, tá? O TikTok pode dar 10 minutos. E sem chance, né, gente? Sem chance de fazer coisa em 60 segundos. A gente já sofria para fazer o programa com 200, depois virou até 300, 60 nem pensar. Então, os Shorts e o Reels estão fora. A gente vai colocar o que? YouTube no YouTube mesmo, nosso canal normal, e o Reels nos nossos perfis do Facebook e do Instagram. Tá? Vou manter as coisas nos perfis normais. Apesar de não ser ideal, talvez daria certamente mais profundidade, não, como é que se diz, como é que eu posso dizer, mais distribuição se a gente entrasse ele como short, mas não, sem chance. Aí você tem um outro probleminha que é no TikTok, o ideal é vertical, tá? E no YouTube, Rumble, Facebook, o ideal horizontal ou quadrado. Não rola fazer 2 vídeos, né? Porque senão a gente vai aumentar de novo o trabalho. Então, seria meio que arranjar a sarna para se coçar bem na hora que a gente está tentando simplificar. Então, o que a gente vai fazer? Não tenho certeza, mas é muito provável vai ser vídeo quadrado para todos os formatos. Lojinha. Bom, como a gente adiantou aqui, Lojinha sai do ar dia 31 de dezembro, tá? Tchau, camiseta. E vamos ver se a gente consegue colocar os e-books para vender na Amazon, tá? Obrigado para quem mandou a sugestão. A gente tinha esquecido completamente dessa história. Alguém falou, pô, põe na Amazon. Verdade. Tava vendo que lá também dá para subir audiobook. Ótimo, então só vamos precisar entender exatamente o formato do audiobook para subir lá em áudio, tá? Porque o nosso audiobook, se não me engano, são vários arquivos. Se não me engano, não, são vários arquivos de áudio. Lá provavelmente deve ser um arquivo extenso, que eu não sei exatamente qual é o formato. Bom, vocês vão sair de tudo. Como é que faz as receitas, vocês saem da bolha? Como definitivamente a gente já sabe quem está desmonetizado no YouTube. No Rumble, a questão de monetização seria muito longo prazo, e o X, por enquanto, não tem. E a loja vai para o espaço. Então voltamos à nossa forma original. Apoia-se e o Pix. Mas a gente tem aprendido muito com o que vocês têm falado para a gente e ver sobre a ótica de quem consome conteúdo e não de quem produz conteúdo. Graças a Deus vocês têm sido fantásticos nesse feedback para a gente, tá? Nunca faltou.
E aí a gente estava pensando esses dias, pedir R$1 por mês não é um sofrimento, tá? A gente está falando sobre pedir, a gente tem que aprender a pedir. Pois é. O Daily Wire pede, sei lá, todo mundo, todos os canais grandes, vou pedir também, né? R$1 por mês não é um sofrimento. Não é pedir para o cara deixar de comprar comida para os filhos, não é pedir para deixar de fumar, como no meu caso, tá? Aliás, deixa eu dar uma tragadinha aqui. Enfim, então eu que arranjo desculpa para fumar. E claro que a gente tem doadores, normalmente, pessoas que apoiam com condições financeiras mais folgadas, permitem ser mais generosos, tá? Aliás, eu sei o nome deles de cabeça até. A gente até já, de vez em quando, conversa com eles. Eu poderia falar de estalos aqui na cabeça da gente, que mas seria uma deselegância muito grande. Então, o que a gente vai fazer é pedir ajuda para vocês que estão agora, né? Esse pedido específico aqui é para quem está mais na pindaíba como nós. Considere o seguinte: além, claro, de manter o nosso chororô tão necessário, o jabazinho que tem em todos os episódios, que a gente vai continuar pedindo o nosso Pix, vai continuar falando do Apoia-se, nós vamos fazer agora uma campanha mensal de uma semana, todo mês. Mande R$1 para o Saindo da Bolha. R$1. Se eu sair da bolha, eu não posso mandar R$1 por episódio, porque eu não ouço todo episódio, porque eu não gosto de todo episódio, ou porque eu não posso. Muito justo, certo? E R$1 por mês, vale? Pergunta honesta, estou falando bem honesto. R$1 por mês para o nosso trabalho, que, esquecendo a retaguarda toda, tempo, em termos de tempo e custo, resultem para vocês, por exemplo, em 4 horas de áudio ou mais, em 4 vídeos legais legendados pelo menos por mês, pesquisa diária no Twitter, um monte de informação, tema fora da caixa. Isso vale R$1 por mês? Se sim, a gente vai te lembrar todo mês. Por que isso? Pensa bem. Mesmo sabendo que existe um overlap, ou seja, muita gente acompanha, às vezes, em 2, 3 plataformas, a gente, mesmo sabendo que tem gente que já está colaborando lá, mandando Pix, está lá no Apoia-se, ainda assim, olha que interessante, gente. São 25 mil seguidores no X, são 12 mil no Facebook, são 5 mil nas plataformas de áudio, tem mais uns 2 mil no YouTube e no Rumble. Se uma fração desse pessoal mandar R$1 por mês, resolveu a parada. Porque com o apoio que a gente já recebe, a gente já paga as contas, certo? Com a nossa campainha mensal, a gente poderia voltar até aqueles objetivos iniciais, de poder voltar a anunciar, de poder fazer a nossa caixinha, de poder crescer de novo. Mas não se preocupem, tá? Nós vamos na cara duríssima fazer a campanha para vocês se lembrarem, porque ninguém não só tem obrigação de nada, quanto mais de ficar lembrando Saindo da Bolha, tá? Então a gente vai apelar uma vez por semana, por mês, que eu sei apelar, tá? Vai por mim, 30 anos de publicidade ajuda muito nessas horas. Muito bem, então resumão. Programas de áudio longo, semanais nas plataformas de áudio. Programas curtos, do tipo 200 a qualquer momento, durante a semana, fim de semana, 1, 2, 3, depende. Programas curtos vão para YouTube, X, Rumble, TikTok. Fim da lojinha 31, o que significa que nós vamos manter os preços de tudo até lá, e-book migrando para a Amazon. E claro, a semana do R$1, tá? Todo mês, fechou? Sugestões, de verdade, por favor, comentem lá no X, Facebook, YouTube, onde vocês quiserem. E desejem sorte para nós ano que vem. Orem por nós, algo me diz que vai ser um aninho complicado. É isso aí. Por enquanto, até o final de dezembro, nosso bom e velho jabá, que já faz 4 anos que a gente faz do mesmo jeito, que vocês estão acostumados, nós vamos repetir, beleza? Vamos lá. A gente pede para vocês entrarem no nosso site, www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google, Apple Podcasts e também nas demais plataformas que vocês preferirem. Pede também para entrar lá no YouTube, fazer um comentário, sininho e dar um legalzinho, um joinha. Vale para o Rumble a mesma coisa. Pede para fazer o famoso boca a boca sarado que vocês contam para os seus amigos, vocês estão acompanhando o podcast, cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. E pede para não esquecerem do famoso Pix. O Pix continua sendo sempre muito importante. 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou R$1 por episódio, por enquanto, que ajuda pra caramba, tá bom? O que mais? Finalmente pede para passar lá na lojinha, lojasaindabolha.com.br, até dia 31 de pé, onde vocês podem comprar o nosso e-book, o último, o Manual do Guerrilheiro Anti-Woke, ou os outros dois que estão lá ainda com preços especiais, 15 e 10 reais, que é o
Trelendo Teorias Conspiratórias ou Aprenda a Treler Notícias, tá? São os dois nossos primeiros. O terceiro agora fala sobre a guerrilha anti-woke. Muito bem, é isso aí. Todos os recados dados, preparando para 2024, vamos aqui ligar as turbinas, pensar como é que vai ficar os formatos do bonitinho. No primeiro programa de janeiro vocês já vão sentir a diferença. Um grande abraço para todos, muita paz, muita segurança, um resto de semana excelente. Fiquem todos muito, mas super bem. Saindo da Bolha.